Segurança! Tirem essa ladra de perto de mim. A voz ecoou pelo saguão de mármore da Torre Meridian enquanto Maria Santos permanecia imóvel, com a carteira de couro preto ainda tremendo em suas mãos estendidas. Os seguranças avançaram em sua direção como predadores, as mãos já alcançando os rádios. Ao redor, dezenas de executivos bem vestidos pararam para observar, seus sapatos caros estalando sobre o piso polido enquanto formavam um círculo silencioso de julgamento. Celulares surgiram dos bolsos enquanto as pessoas começavam a gravar o que acreditavam ser mais um vídeo viral de crime de rua no centro de Chicago. Maria tinha apenas 23 anos e trabalhava limpando escritórios no centro de Chicago havia 8 meses, enviando cada centavo extra para sua família nas Filipinas. Nunca imaginou que tentar fazer a coisa certa a transformaria em criminosa aos olhos de todos. Seu uniforme de faxina, um simples vestido cinza com seu nome bordado em fio azul já desbotado, de repente parecia um letreiro de neon anunciando sua pobreza naquele templo de riqueza. Senhor, encontrei isso no banheiro masculino do 40º andar, disse em voz baixa, seu sotaque tornando suas palavras ainda mais estranhas naquele ambiente onde todas as vozes falavam com a confiança do privilégio herdado. Eu só queria devolver. O homem que gritava alto, cabelos grisalhos, usando um terno que provavelmente custava mais do que Maria ganhava em 6 meses, arrancou a carteira de suas mãos com desprezo. Seu Rolex refletiu a luz dos lustres de cristal, e apenas seus sapatos de couro italiano valiam mais do que Maria enviava à mãe todo mês. Acha que sou idiota? A voz de Richard Blackstone carregava a autoridade de alguém acostumado a ser obedecido sem questionamentos. Você provavelmente já pegou o dinheiro. Esse tipo de gente sempre faz isso. A frase "esse tipo de gente" pairou no ar como veneno. Maria sentiu todos os olhares cravados nela, alguns com pena, outros com aquela satisfação incômoda de assistir à humilhação alheia. Uma mulher com colar de pérolas sussurrou ao acompanhante: eu disse que não deveriam deixar qualquer um trabalhar nesses prédios. O coração de Maria acelerava enquanto via Blackstone verificar o conteúdo da carteira com suspeita teatral. Ela só tinha visto documentos de identificação, nada além disso. A carteira pertencia a Richard Blackstone, CEO da Blackstone Industries, segundo os cartões de visita e o cartão American Express Platinum que encontrara. Mas havia algo mais, uma pequena fotografia escondida atrás dos cartões de crédito que fizera seu estômago revirar ao reconhecê-la. Está tudo aqui, murmurou Blackstone, com um lampejo de surpresa no rosto antes de a raiva voltar. Mas isso não significa que você não pretendia roubar. Eu sei como isso funciona. O chefe da segurança, um homem corpulento chamado Davidson, cuja placa o identificava como chefe da segurança do prédio, deu um passo à frente. Quer que eu chame a polícia, Sr. Blackstone? Temos política de tolerância zero para tentativas de roubo. O mundo girava ao seu redor. Se chamassem a polícia, se fosse presa, perderia seu emprego na Henderson Cleaning Services. Sem trabalho, não poderia enviar dinheiro para sua mãe doente que precisava de remédios mais caros do que o que a maioria das pessoas de sua vila ganhava em um mês. Não poderia pagar suas aulas noturnas de administração na faculdade comunitária. Tudo o que havia sacrificado para vir à América, deixar sua família, trabalhar 16 horas por dia, dormir em um apartamento dividido com outras 5 mulheres, seria destruído em um único momento por tentar fazer o certo. Por favor, sussurrou Maria, sua voz quase inaudível diante do burburinho crescente da multidão. Eu só queria ajudar. Limpo esses pisos todas as noites. Nunca peguei nada que não fosse meu. Mas havia algo nos olhos de Blackstone, um lampejo de reconhecimento, talvez de culpa, que fez Maria se perguntar se aquele homem não sabia mais do que estava mostrando. Por que um CEO reagiria com tanta agressividade contra uma faxineira que acabará de devolver sua carteira? Porque sua mão tremia levemente ao olhar para o rosto dela. O que Maria não sabia é que dentro daquela carteira, escondida atrás dos cartões de crédito, havia uma fotografia que mudaria para sempre a vida de ambos. Uma fotografia que conectava sua história dele de uma forma que revelaria um segredo de 15 anos, pelo qual pessoas poderosas haviam pago milhões para manter enterrado.
Um segredo que explicava por que o rosto de Richard Blackstone empalidecera no momento em que realmente olhou para a jovem diante dele. Se esta história de coragem e verdades ocultas toca o seu coração, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, porque o que vem a seguir mostrará que, às vezes, a honestidade é recompensada de formas inesperadas, ainda que nem sempre da maneira que imaginamos. As sirenes da polícia ecoavam do lado de fora da Torre Meridian 15 minutos depois, mas a essa altura Maria Santos já tinha perdido tudo pelo que havia trabalhado. Davidson, o chefe de segurança, fizera a chamada apesar de Blackstone tê-lo dispensado depois, alegando que não queria desperdiçar o dinheiro dos contribuintes com criminosos de segunda categoria. Mas o estrago já estava feito. Em menos de uma hora, um vídeo do confronto viralizou nas redes sociais com a legenda: "Faxineira flagrada tentando roubar Sil". As imagens, cuidadosamente editadas para remover a parte em que Maria explicava que estava devolvendo a carteira, mostravam apenas as acusações de Blackstone e seu rosto choroso. "Maria, sinto muito, mas não podemos mantê-la", disse a senhora Henderson, sua supervisora na empresa de limpeza, com a voz pesada de pesar, enquanto se sentavam na pequena sala de descanso que cheirava a desinfetante industrial. 3 clientes já ligaram dizendo que não a querem mais em seus prédios. Neste ramo, reputação é tudo. Maria olhou para a carta de demissão em suas mãos, as palavras borradas pelas lágrimas. 8 meses de presença perfeita, 8 meses chegando cedo e saindo tarde, 8 meses esfregando banheiros e esvaziando lixeiras sem uma única reclamação, tudo apagado porque tentará devolver uma carteira ao dono. "Eu entendo", sussurrou Maria, embora não entendesse nada. Como fazer o certo podia levar a consequências tão devastadoras. Naquela noite, no pequeno apartamento que dividia com outras 5 mulheres filipinas, Maria se sentou em sua cama estreita e calculou o desastre. Sem emprego, teria talvez 2 semanas antes de não conseguir pagar o aluguel. O remédio de sua mãe em Manila custava $300 por mês, dinheiro que já não poderia enviar. Suas aulas noturnas de administração, 3 vezes por semana, teriam de ser canceladas porque não poderia pagar o próximo semestre. "Você deveria processá-lo", disse Rosa, sua colega de quarto que trabalhava em turnos duplos na lanchonete de um hospital. "Aquele homem destruiu sua reputação sem motivo." "Com que dinheiro?" replicou Maria com amargura. "E quem acreditaria em mim contra alguém como Richard Blackstone?" Mas o que Rosa não sabia era que Maria Santos não era apenas uma pobre imigrante tentando sobreviver em Chicago. Ela havia se formado como oradora da turma na Universidade das Filipinas com diploma em economia antes de vir para os Estados Unidos. Falava 4 idiomas fluentemente e já tinha trabalhado como analista financeira em um grande banco em Manila, até que as dívidas de jogo do pai e a doença da mãe levaram sua família à pobreza. Maria viera para a América não apenas para sobreviver, mas para reconstruir o que sua família havia perdido. Cada turno noturno limpando escritórios era um passo em direção ao objetivo de abrir sua própria consultoria empresarial. Cada dólar economizado era um investimento em um futuro em que poderia ajudar outras famílias imigrantes a enfrentar as complexidades das finanças e do empreendedorismo nos Estados Unidos. Agora, enquanto permanecia acordada ouvindo os sons da cidade pela janela, Maria tomou uma decisão que mudaria tudo. Pegou seu laptop, um modelo de 5 anos comprado usado, mas ainda funcional, e começou a pesquisar Richard Blackstone com afinco. O que encontrou gelou seu sangue. A Blackstone Industries tinha um histórico de violações trabalhistas, principalmente contra trabalhadores imigrantes. Nos últimos 5 anos, fora processada 17 vezes por roubo de salários, condições inseguras de trabalho e práticas discriminatórias de contratação. Cada processo fora encerrado discretamente, com acordos de confidencialidade que mantinham a verdade escondida do público. Mas havia mais. Ao mergulhar mais fundo nos registros públicos e documentos empresariais, descobriu que a Blackstone Industries era dona da Henderson Cleaning Services por meio de uma complexa rede de subsidiárias. Richard Blackstone não apenas destruíra sua reputação, ele essencialmente a demitira de uma empresa que controlava em segredo. A fotografia voltou à sua memória. Ela só a tinha visto por um instante,
mas a imagem estava gravada em sua mente. Uma jovem filipina com beca e cabelo de formatura, ao lado de um homem que se parecia notavelmente com Richard Blackstone mais jovem. A mulher da foto tinha as mesmas maçãs do rosto salientes de Maria, os mesmos olhos distintos pelos quais sua avó sempre dizia que ela lembrava sua tia Carmen. A tia Carmen, que desaparecera da família há 15 anos após aceitar um trabalho como babá para uma família americana rica. A tia Carmen, cujas cartas pararam de chegar de repente, cujo destino se tornará o maior mistério e dor da família. Enquanto Maria lia a biografia corporativa de Richard Blackstone na tela, um detalhe fez suas mãos tremerem. Ele havia vivido nas Filipinas entre 2007 e 2009, administrando as operações de manufatura de sua empresa em Manila. Os mesmos anos em que a tia Carmen desaparecera sem deixar rastros. As peças de um quebra-cabeça aterrorizante começavam a se encaixar na mente de Maria, e ela percebeu que seu encontro com Richard Blackstone talvez não tivesse sido o simples choque entre privilégio e pobreza que acreditara no início. Algo lhe dizia que o homem que destruíra sua vida em poucos minutos carregava, na verdade, provas de um crime muito mais profundo, um que ligava a tragédia de sua família ao seu império de exploração. E se estivesse certa sobre o significado daquela fotografia, a crueldade de Richard Blackstone não era apenas preconceito, era uma tentativa desesperada de esconder um segredo que poderia destruir tudo o que ele havia construído. Sempre disseram a Maria Santos que a paciência era uma virtude, mas ela nunca compreenderá seu verdadeiro poder até passar 3 semanas desmontando sistematicamente a vida de Richard Blackstone, peça por peça. Sua primeira aliada veio de uma fonte inesperada. 2 dias após perder o emprego, Maria recebeu uma ligação de alguém que se apresentou como Sarah Shen, jornalista investigativa do Chicago Tribune, que havia visto o vídeo viral. Não acho que você seja ladra, disse Sarah durante o encontro em uma pequena cafeteria. Acho que você tropeçou em algo muito maior do que uma carteira perdida. Sarah era uma americana de segunda geração, filha de chineses, que investigava há 5 anos o tráfico de trabalhadores e a exploração corporativa. Vinha acompanhando a Blackstone Industries havia meses, seguindo uma trilha de relatórios de pessoas desaparecidas. Sua tia Carmen não é a única, explicou Sarah, deslizando uma pasta pela mesa. Nos últimos 15 anos, 12 jovens filipinas desapareceram depois de aceitar empregos em empresas ligadas a Blackstone. As mãos de Maria tremiam ao abrir a pasta. Sua tia Carmen havia sido recrutada para trabalhar como babá na família de Richard Blackstone durante sua estada em Manila. A última comunicação que a família receberá fora uma carta dizendo que ela viajava para a América em busca de melhores oportunidades. Enquanto Maria absorvia aquelas informações, Richard Blackstone estava do outro lado da cidade, em sua sala de canto, totalmente alheio ao fato de que a simples faxineira que humilhara estava desfazendo, peça por peça, seu império. O vídeo viral na verdade é bom para nós, disse Blackstone ao seu assistente. Mostra que não toleramos roubo. Segurança pela força. O que Blackstone não sabia era que Maria passava suas noites fazendo algo muito mais perigoso do que chorar pelo emprego perdido. Usando sua formação em análise financeira, vinha rastreando fluxos de dinheiro que conectavam seus negócios legítimos a uma rede de empresas de fachada operando no Sudeste Asiático. Trabalhando nos computadores da biblioteca pública, Maria descobriu que a Blackstone Industries não apenas explorava trabalhadores imigrantes, eles os traficavam. Jovens recrutadas como empregadas domésticas eram levadas aos Estados Unidos sob falsos pretextos, seus documentos confiscados, seus movimentos controlados. A fotografia na carteira de Blackstone não era uma lembrança de amor, era um troféu. Prova de um crime que ele mantivera perto de si por 15 anos. Precisamos de provas que se sustentem em tribunal, disse Sarah a Maria. Tudo o que temos agora é circunstancial. Foi então que Maria se lembrou de algo que sua avó dizia, que a tia Carmen sempre registrava tudo em diários detalhados e fotografias. Maria começou a visitar centros comunitários filipinos em Chicago, procurando qualquer rastro da rede que pudesse ter ajudado Carmen ou outras mulheres em situações semelhantes. No Centro Cultural Filipino São Lourenço, uma senhora idosa chamada Lola Rosa puxou Maria de lado após ouvir sua história.
Sua tia veio até mim há muitos anos, sussurrou Rosa. Estava assustada, grávida, sem ter para onde ir. Ela deixou algo comigo antes de desaparecer novamente. Rosa levou Maria até um depósito e retirou uma pequena caixa de metal embrulhada em plástico e fita adesiva. Dentro havia documentos que gelaram o sangue de Maria, contratos de trabalho adulterados, fotografias de jovens em sofrimento, e o mais condenatório, um diário detalhado escrito por Carmen descrevendo meses de trabalho forçado e abuso sistemático de mulheres que tinham vindo aos Estados Unidos em busca de uma vida melhor. A última entrada, datada apenas 3 dias antes do desaparecimento, continha informações que destruiriam Richard Blackstone para sempre. A localização de uma casa segura onde documentos eram guardados, números de contas bancárias para transferências de dinheiro e os nomes de autoridades governamentais que recebiam propinas para fechar os olhos. Mas ao ler as palavras finais da tia, se algo me acontecer, saibam que tentei ser corajosa por todas as mulheres que não puderam ser. Maria percebeu que Carmen não tinha sido apenas uma vítima. Ela vinha construindo um dossiê, reunindo provas, preparando-se para expor toda a operação. Carmen morrera tentando fazer exatamente o que Maria fazia agora. Naquela noite, enquanto lia o diário da tia, Maria sentiu algo que não experimentava desde que chegara aos Estados Unidos: a certeza inabalável de que estava exatamente onde deveria estar. Richard Blackstone cometera um erro fatal ao decidir humilhá-la em público. Ele despertara em Maria algo que ia além da vingança pessoal. Conectara-a a um legado de coragem que exigia justiça para cada mulher cujos sonhos ele havia destruído. O homem que acreditava ter esmagado uma imigrante indefesa estava prestes a descobrir que, sem querer, havia armado sua inimiga mais perigosa com tudo de que ela precisava para derrubar seu império. O primeiro sinal de que o mundo de Richard Blackstone estava ruindo surgiu às 6h47 de uma terça-feira, quando agentes do FBI bateram a porta de sua cobertura com um mandado de prisão. Isso só pode ser um engano, gaguejou Blackstone enquanto o agente Martinez lia seus direitos. Sou um empresário respeitado. Emprego milhares de pessoas. Você está preso por tráfico humano, associação criminosa e 15 acusações de conspiração para cometer assassinato, respondeu Martinez friamente. Temos provas suficientes para colocá-lo atrás das grades pelo resto da vida. Enquanto as algemas se fechavam em seus pulsos, a mente de Blackstone voltou a 3 dias antes, quando tudo começara a ruir. Primeiro a ligação de seu advogado, desesperado com as contas bancárias congeladas. Depois a reunião emergencial do conselho, exigindo explicações sobre irregularidades nas operações internacionais. E por fim, a notícia devastadora de que alguém havia vazado 15 anos de documentos confidenciais para todos os principais veículos de imprensa do país. O que Blackstone não conseguia entender era como tudo aquilo havia se originado daquela insignificante faxineira que lhe devolverá a carteira. A resposta entrava justamente naquele momento na sede do FBI. Maria Santos, já não usando uniforme de limpeza, mas sim um elegante terno de negócios que lembrava sua vida anterior como analista financeira, sentou-se diante do agente Martinez com uma confiança que chocaria qualquer um que a tivesse visto acuada no saguão da Torre Meridian poucas semanas antes. Maria trabalhou infiltrada conosco por 3 semanas, explicou Martinez à imprensa naquele mesmo dia. Usou sua experiência em análise financeira para nos ajudar a rastrear operações de lavagem de dinheiro que investigávamos há anos sem sucesso. Mas a verdade era ainda mais extraordinária que a versão oficial do FBI. Maria não havia começado a trabalhar para eles, trabalhava para si mesma, seguindo a trilha que sua tia Carmen havia morrido tentando revelar. A grande reviravolta aconteceu quando Maria descobriu que Carmen não tinha morrido 15 anos atrás. Fora assassinada apenas 3 meses antes, após passar 14 anos escondida, construindo meticulosamente um dossiê sólido contra Richard Blackstone. Carmen fingira a própria morte em 2009 para escapar da rede de tráfico de Blackstone, mas nunca deixou de lutar. Vivia com identidade falsa em Los Angeles, atuando como conselheira de vítimas de violência doméstica enquanto documentava secretamente cada detalhe do império criminoso de Blackstone. Preparava-se para entregar tudo às autoridades quando finalmente foi localizada pelos homens de Blackstone.
Sua tia foi a mulher mais corajosa que já conheci, disse Saracen a Maria enquanto assistiam à cobertura da prisão. Ela dedicou 15 anos da vida para garantir que outras mulheres não sofressem o que ela sofreu. As provas reunidas por Carmen eram devastadoras. Registros bancários de subornos a agentes de imigração, vídeos de Blackstone ameaçando pessoalmente mulheres que tentavam fugir, prontuários médicos comprovando abusos sistemáticos, e o mais incriminador, uma gravação de sua última confrontação com Blackstone, na qual ele confessava ter ordenado seu assassinato. Mas ainda havia uma reviravolta que ninguém esperava. 3 meses depois, enquanto Maria acompanhava a sentença de Blackstone no tribunal, sentiu uma mão em seu ombro. Virou-se e viu uma mulher de cerca de 50 anos, cabelos grisalhos, olhos familiares. Olá, Maria, disse suavemente. Sou sua tia Carmen. A sala do tribunal ficou em silêncio enquanto Maria a encarava em choque. A mulher que ela chorara, cuja morte impulsionara sua busca por justiça, estava viva diante dela. Mas as provas de DNA, as acusações de assassinato contra Blackstone, sussurrou Maria. Carmen sorriu tristemente. O DNA pertencia a outra vítima, uma mulher chamada Rosa que morreu tentando fugir. Estive no programa de proteção a testemunhas nos últimos 6 meses, ajudando o FBI a montar o caso. Eles precisavam que Blackstone acreditasse que eu estava morta para que se descuidasse. A peça final da queda de Blackstone foi sua arrogância. Ao pensar que Carmen estava morta, ele se tornou descuidado, usava seus próprios telefones, encontrava-se com cúmplices em locais inseguros, convencido de que era intocável. A carteira, continuou Carmen. Plantei aquela fotografia há 15 anos, sabendo que um dia alguém a encontraria e faria as perguntas certas. Nunca imaginei que seria você. Quando Richard Blackstone foi levado para cumprir sua prisão perpétua, Maria percebeu que tudo, a gravação viral, a perda do emprego, a descoberta das provas, fizera parte de um plano muito maior, construído ao longo de 15 anos. Carmen havia preparado a participação de sua sobrinha para derrubar seu algoz, sabendo que Maria tinha as habilidades e a determinação para concluir o que ela começara. O homem que destruíra tantas vidas ao subestimar a força das mulheres imigrantes fora derrubado justamente por aquelas que considerava impotentes. Seu império havia caído, sua fortuna fora confiscada para indenizar as vítimas, e seu nome se tornará sinônimo da pior forma de exploração humana. Mas para Maria, a maior vitória não foi a queda de Blackstone, foi descobrir que a mulher que inspirara sua coragem ainda estava viva, e que o legado de sua família de lutar contra a injustiça continuaria por gerações. 2 anos depois, Maria Santos subia ao palco do Conselho de Direitos Humanos da ONU, em Nova York, para discursar a delegados do mundo todo. A mesma mulher que um dia foi humilhada por devolver uma carteira agora era reconhecida como uma das principais defensoras das vítimas de tráfico nos Estados Unidos. O caso Blackstone provou que nenhuma organização criminosa é poderosa demais quando as vítimas se recusam a ficar em silêncio, disse Maria aos diplomatas. Mas nosso trabalho está longe de terminar. Atrás dela, um banner exibia o logo da Fundação Carmen Santos, a organização que ela e a tia construíram com os 47 milhões de dólares apreendidos do império criminoso de Richard Blackstone. Em apenas 18 meses, elas resgataram mais de 200 vítimas de tráfico, ofereceram assistência jurídica a 150 famílias e ajudaram a aprovar nova legislação federal que fechou brechas na fiscalização migratória. Carmen, agora diretora de atendimento às vítimas da Fundação, assistia orgulhosa da plateia. Depois de 15 anos escondida, finalmente encontrara sua verdadeira vocação: usar sua dolorosa experiência para impedir que outros passassem pelo mesmo. Maria se transformou de vítima em vencedora de um jeito que inspira todos que a conhecem, disse Carmen mais tarde à imprensa. Ela pegou o pior que nos aconteceu e transformou em esperança para milhares de pessoas. Os reflexos da vitória se espalharam muito além do imaginado. A reportagem investigativa de Sarah Shen ganhou o prêmio Pulitzer e provocou audiências no Congresso que derrubaram outras 12 empresas envolvidas em tráfico de trabalho. O agente Martinez foi promovido para chefiar a nova força-tarefa de tráfico humano do FBI.
Até a Sra. Henderson transformou sua empresa de limpeza em uma cooperativa de trabalhadores, pagando salários dignos e oferecendo proteção jurídica a empregados imigrantes. Já a história de Richard Blackstone tomou outro rumo. Cumprindo prisão perpétua sem possibilidade de condicional em um presídio federal, perdeu tudo o que definia sua identidade. Sua cobertura foi vendida para indenizar as vítimas. Seu império foi desmantelado e os bens destinados à fundação. Seus antigos comparsas fugiram do país ou se juntaram a ele atrás das grades. A justiça mais poética veio quando Blackstone foi designado para a lavanderia do presídio. Passava os dias lavando uniformes e limpando pisos, o mesmo tipo de trabalho que antes considerava abaixo dele. Guardas relataram que ele vivia reclamando da indignidade do trabalho manual, alheio à ironia da situação. Ele escreve cartas ao advogado toda semana, ainda dizendo que é inocente, contou o agente Martinez durante um evento da fundação. Acredita de verdade que explorar pessoas vulneráveis era apenas boa prática de negócios. Enquanto isso, Maria concluiu o curso de administração e lançou uma consultoria para ajudar empreendedores imigrantes a navegar o sistema financeiro americano. Sua clientela incluía ex-vítimas de tráfico que hoje comandam negócios de sucesso, prova de que, com oportunidade e apoio, sobreviventes podem reconstruir a vida muito além do que seus opressores imaginaram. O apartamento que Maria dividia com outras 5 mulheres deu lugar a uma casa simples, em um bairro tranquilo, onde ela agora oferecia jantares mensais para famílias atendidas pela fundação. As paredes estavam cobertas de fotos de famílias reunidas, formaturas e inaugurações de empresas, prova viva de que a justiça cria ondas de mudança positiva que extrapolam cada caso individual. Às vezes me perguntam se me arrependo de ter devolvido aquela carteira, refletiu Maria em uma entrevista de TV que marcou os 2 anos da condenação de Blackstone. Querem saber se minha vida teria sido mais fácil se eu simplesmente tivesse ido embora. Ela fez uma pausa, olhando direto para a câmera com a mesma serenidade firme que a sustentou durante as semanas de investigação e perigo. Mas ir embora teria significado abandonar minha tia, as outras vítimas e a verdade. Caminhos fáceis raramente levam a destinos que valem a pena. O projeto mais recente da fundação era abrir escolas profissionalizantes nas Filipinas, na Guatemala e em Honduras, oferecendo a jovens mulheres habilidades de trabalho antes que se sentissem desesperadas a ponto de aceitar propostas suspeitas no exterior. Carmen visitava pessoalmente cada unidade, compartilhando sua história como alerta e promessa de que sobreviver é possível. Ao concluir o discurso na ONU, delegados de 43 países se comprometeram a financiar programas semelhantes em suas nações. A jovem que um dia limpou escritórios agora influenciava políticas internacionais, provando que coragem e integridade podem elevar qualquer pessoa das margens da sociedade às suas instituições mais poderosas. Naquela noite, enquanto Maria e Carmen caminhavam pelo Central Park, Maria pegou o celular para mostrar algo especial à tia. Era uma mensagem em vídeo de Rosa, uma das primeiras pessoas resgatadas, que acabará de se formar em enfermagem. Obrigada por me mostrarem que minha vida tinha valor, disse Rosa, em lágrimas de alegria. Por causa de vocês, agora estou ajudando a salvar outras vidas. Carmen enxugou as próprias lágrimas. Sua avó sempre dizia que plantamos árvores não para nossa sombra, mas para as futuras gerações. Plantamos algo lindo, Maria. Richard Blackstone tentou destruir Maria Santos atacando sua dignidade, seu sustento e sua esperança de um futuro melhor. Mas, em sua arrogância e crueldade, despertou uma força mais poderosa do que qualquer império, a determinação de uma mulher que se recusou a deixar a injustiça ter a palavra final. A melhor vingança não foi apenas expor os crimes de Blackstone ou confiscar sua fortuna. Foi construir algo muito maior do que o que ele destruiu, provando que aqueles que ele julgava impotentes tinham a força para remodelar o mundo. Se esta história de coragem triunfando sobre a crueldade tocou seu coração, inscreva-se no nosso canal para mais relatos incríveis de pessoas comuns que recusaram a injustiça e transformaram a dor em propósito para os outros.